Olá, boa tarde. Boa tarde para todos vocês que estão aqui comigo, tanto aqui no Instagram como aqui no YouTube, tá bom? Eu fico muito feliz de ver que vocês estão toda semana aqui junto comigo, acompanhando essa série de lives. Essa é a sétima live, né, do ciclo A Mulher que Renasce Depois do Fim. Oi, Dora, tudo bom? Boa tarde. Então, se você ainda não assistiu às outras lives, aqui no Instagram você rola o feed que você vai achar as outras lives, aqui no YouTube você também fica mais fácil para achar, né? Porque já está mais na sequência, tá joia? É, e aí, se você puder, já deixa aqui o seu like, né? O coraçãozinho. Oi, Andréia, boa tarde. Tá joia? Aqui no Instagram, se você ainda não se inscreveu no Instagram, não, no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para você receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo. Já dá um like antes mesmo de assistir, e aí se no final você não achar que não tá bom, é só tirar o like e tá tudo certo, né? Bom, como eu falei, serão 8 lives, né, desse ciclo, A Mulher que Renasce Depois do Fim. E essas lives que eu tenho feito, elas estão voltadas para mulheres que elas estão passando por um momento de reconstrução. Se reconstruindo, mesmo se estiver dentro de um relacionamento difícil, para aquelas que já se separaram, né, mas teve uma separação difícil, um divórcio aí conturbado, e até para aquelas que estão passando por momento de luto, né? Infelizmente, algumas realmente perderam os seus maridos. Então, nós já falamos sobre a dor que fica, né, quando o amor acaba, depois falamos um pouquinho sobre a mulher, aquela que se perde tentando salvar o casamento, falamos como reconstruir a autoestima depois de uma separação, falamos sobre você procurar ver se você está repetindo padrões, né, no seu casamento, se não está repetindo o mesmo casamento dos pais, sobre o vazio que fica depois do divórcio, né? E semana passada falamos sobre aquele tipo de mulher que continua se conectando com homens indisponíveis. Vê que eu fui, né, falando assim um pouquinho sobre cada tipo de problema que nós mulheres passamos. E hoje a live está incrível. Quando o amor vira prisão emocional. É esse o tema da nossa live de hoje, certo? Então, é um tema um pouquinho difícil, por quê? Porque é aquele momento em que o amor, ele deixa de ser leve, né? É o amor que deixou de nutrir, e aí ele começa a apertar a gente, a sufocar, a controlar. E muitas mulheres, elas confundem isso, sabe, com cuidado. Cuidado. Só que cuidado não dói. O que dói é medo de perder, né? Então, se você sentiu alguma vez na sua vida que você precisava se diminuir para você se sentir amada, né, para ser amada, então essa live é para você, você está aqui no local certo, tá joia? Vou começar contando a história de uma mulher, que eu vou dar o nome de Clara, tá? É lógico que o nome é fictício, porque eu não vou dar o nome da pessoa aqui. Clara, ela dizia assim para mim, estava sempre falando isso: ó, Angélica, ele não me bate, ele não grita, mas de algum jeito eu me sinto como se eu tivesse presa dentro de uma gaiola. Ela precisava avisar onde ela estava o tempo todo. Ele questionava as suas roupas. Ele dizia quem eram as boas amizades, né, com quem ela devia andar, e quem não eram as boas amizades. E aí, se ela reclamava, ele dizia assim: não, meu bem, eu só quero o seu bem, eu faço isso porque eu quero cuidar de você, eu amo você. E a verdade é que essa cliente, né, a Clara, ela estava desaparecendo aos poucos. Só que ela tinha medo de contrariar, medo de perder, medo de ser deixada mesmo, né? Então não era amor, né? Era uma prisão. Mas ela só conseguiu perceber isso quando ela falou assim para mim: olha, Angélica, eu já não sei mais quem eu sou longe dele. Quando ela disse essa frase doeu muito nela. E, sinceramente, doeu em mim também. Porque existe um ponto nos relacionamentos que a linha entre amor e dependência, ela fica muito turva, né? E aí é nesse ponto que muitas mulheres elas se perdem.
Existem alguns elementos, coisas que acontecem que acaba transformando o amor em prisão emocional. Eu vou citar alguns deles aqui para você. Vai sim, Andréia, vai ficar gravada. Fica assim que termina, ela vai aqui para o Instagram e depois também lá no YouTube, tá joia? Bom, esse primeiro elemento é o controle que fica disfarçado de cuidado. Quase nenhuma mulher, ela entra no relacionamento, né, achando que vai ser controlada. Ela entra acreditando que ele realmente se importa com ela, né? E o controle, normalmente, ele não chega agressivo, ele chega de uma forma educada, né, com frases bonitas, parecendo preocupação, né? Ele começa a falar assim: você vai sair assim mesmo? Olha, eu sei não, se fosse você não iria para esse lugar não, porque eu não acho esse lugar legal para você. Ou aí ele fala assim, olha, é que eu fico mais tranquilo quando você avisa onde você está, o que você está fazendo. E se ela quer, às vezes, sair um pouquinho com as amigas, ele fala assim, olha, eu não acho que você deveria, porque amigas solteiras acabam influenciando no relacionamento. Só que cuidado não limita, né? Cuidado, ele protege, mas sem invadir. Então, você não percebe que você está sendo controlada, até perceber que você já não está mais escolhendo. Você não faz mais as escolhas por si mesmo. Um outro elemento que transforma o amor em prisão emocional é o medo da solidão, quando esse medo da solidão ele é maior do que o seu amor próprio. Muitas mulheres não ficam, né, num relacionamento porque amam, mas é porque elas têm medo de ficar sozinhas. Tem mulher que tem pavor de ficar sozinha, né? E esse vazio, ele assusta mais do que o sofrimento conhecido. O seu cérebro, ele acaba preferindo a dor que já é familiar a ele do que o desconhecido. Oi, Rafa. Então, é, ela começa a pensar assim, mas e se eu não encontrar ninguém melhor que ele? Então é melhor ficar com ele, né? Melhor do que não ficar sozinha. Pelo menos eu não fico só. Ah, ou então a desculpa é, sabe, é que eu já investi em tantos relacionamentos que esse está dando certo do jeito que está, é melhor ficar nele. Ou uma outra desculpa que ela dá para si é, Angélica, pensa bem, na minha idade, minha filha, eu tenho que aproveitar, né? Porque assim, já está difícil. E agora que eu consegui um, então deixa do jeito que está. E você acaba aceitando o mínimo só para não ficar sozinha. E muitas vezes o preço pago, ele é alto demais. E esse medo da solidão, ele não nasce agora, né? Ele costuma vir de histórias antigas, né? Da forma como essa mulher ela aprendeu a se vincular. Um outro elemento que transforma o amor em prisão emocional é aquela ideia de que você precisa merecer amor, sabe? Essa é uma das prisões mais silenciosas, porque muitas mulheres acreditam que amor é recompensa. Ela pensa assim: se eu for boa o suficiente, ou se eu não reclamar o suficiente, olha, se eu for aquela mulher que entende tudo, e aí ela acaba engolindo conflitos para não parecer uma mulher difícil, se culpa por não sentir ciúme, nem tristeza, né? É, ela sempre acha que não é certo fazer isso, não, a culpa é minha, não é ele que está dando razão para isso. E aí ela acaba compensando isso tudo com mais esforço emocional. Só que se pensa bem, quando o amor ele precisa ser merecido, é porque ele deixou de ser amor. Ele vira uma dívida. Oi, Ashley. Então é isso, né? Você precisa parar bem para pensar. Você não precisa merecer amor, né? Você não precisa. Um outro elemento que transforma a dor também, é o amor em prisão, é aquela crença de que a felicidade depende de ter uma outra pessoa. Essa é uma das algemas mais fortes, que é quando você coloca a sua felicidade na mão de alguém. E aí você não vive mais para se sentir bem, você vive para manter o outro bem, para que ele não vá embora. Aí é daquele tipo assim, se ele está bem, beleza, seu dia ficou ótimo, né? Mas se ele se afasta, você se desorganiza inteira. Muitas vezes o seu humor depende da resposta dele.
Se ele responder bem, beleza. Se não, acabou com o seu dia. Mas pense, amar é caminhar junto e dependência é caminhar sem chão. Um outro elemento também que transforma o amor em prisão emocional é aquela culpa constante e uma confusão interna. O relacionamento, ele não é assim tão óbvio, ele é abusivo, mas não é um abuso óbvio, sabe? E a mulher, ela, no fundo, ela acaba se perguntando se não é ela que está exagerando. Ela começa a usar algumas frases internas para se convencer disso, do tipo, eu acho que eu que sou sensível demais. Ou ela começa a achar que o problema é dela, né? Tudo o problema é ela, sabe? Talvez se eu fosse mais calma, ou se talvez eu fosse assim, ou assado, sabe? Então, quando você começa a duvidar de você mesma para manter um amor, é que algo muito mais profundo já saiu do lugar. Percebe como nenhuma dessas prisões ela começou com violência? Elas começam com medo, com carência, com histórias mal curadas e com uma mulher que foi ensinada a se adaptar demais. Então, recapitulando, eu falei sobre 5 elementos, né, que transformam o seu relacionamento numa prisão emocional. É o controle disfarçado de cuidado, o medo da solidão, quando ele é maior do que o amor próprio, a ideia de que você precisa merecer amor, a crença de que a felicidade ela depende do outro, né? E ter uma culpa constante. Então, eu quero agora falar com vocês assim. Eu vou fazer algumas perguntas, tá? Você não precisa fugir delas e nem precisa responder em voz alta para você nem nada, certo? É só ser honesta. Ouve, respira, ouve as perguntas e aí depois você me diz. Você sente que você já se adaptou tanto que você já nem sabe mais do que você gosta de verdade? Será que você já deixou de fazer coisas simples até só para evitar um conflito? Será que você sente que você precisa filtrar o que você fala para não gerar um desconforto? Talvez, né, quando você está entre amigos, por exemplo. Você consegue reconhecer a mulher que você era antes de começar esse relacionamento? Consegue se lembrar? Você percebe que você está sempre se policiando, medindo palavras, horários e roupas? Você sente ansiedade quando ele demora a responder você? Você sente que você precisa, assim, tá sempre prevendo o humor dele para ver se fica tudo bem? É. Quando o amor ele te coloca em estado de alerta, não é um vínculo muito saudável. Continuando as perguntas. Você sente que você entrega mais do que você recebe? Acaba doando, esperando que um dia ele retribua ao que você deu? Você percebe que às vezes você acaba aceitando migalhas e confundindo o esforço que você faz com o amor? Relacionamento, gente, não é lugar de sobrevivência emocional, não, viu? Você se pergunta constantemente se o problema é você? Pede desculpa por tudo, né? Porque sente. Se sente egoísta às vezes quando você consegue pensar mais em você? Às vezes você tem medo de colocar limites dentro do relacionamento para não ser taxada como uma pessoa difícil? Você vive com medo de perder a pessoa, mas você já parou para se perguntar se você está se perdendo de si? E se uma amiga vivesse exatamente o que você vive, o que você diria para ela? Esse relacionamento que você está vivendo, ele te expande ou ele te encolhe? Você sente paz ou sente tensão quando você começa a pensar no futuro junto com essa pessoa? E, sinceramente, se nada mudasse, você conseguiria viver esse relacionamento por pelo menos mais uns 5 anos? Se pelo menos 2 dessas perguntas te tocou, né? Talvez você tenha respondido com um sim, existe um alerta aí, tá? Significa que uma parte sua está pedindo liberdade.
E por que que existe essa prisão? Né? Por que que você acaba se mantendo dentro dessa prisão, aceitando essa prisão emocional? Porque nada do que você vive hoje surgiu assim do nada, sabe? Relacionamentos, gente, eles são espelhos. Eles são espelhos, mas eles também são repetições, tá? Eles também são repetições. Do ponto de vista psicológico, muitas mulheres elas estão vivendo no modo sobrevivência emocional. O seu cérebro ele prioriza uma segurança emocional, mesmo que essa segurança ela seja disfuncional, sabe? E aí, quando houve um abandono emocional, uma rejeição ou até uma inconstância lá atrás no seu passado, você, como adulto, começa a confundir amor com apego. Então, se ele se afasta, a ansiedade dispara. Se ele controla, o seu cérebro ele lê assim: ah, não, ele se importa comigo, né? O conflito ele ativa o medo do abandono, né? Ele ativa o medo de você, aquele medo que você tem, né, de ficar abandonada, e ele não entende isso como um desconforto, sabe? Então, o problema não é amar demais, né? Mas é você ter aprendido a amar, mas com medo. Esse é o grande problema. Existe também uma outra dinâmica, tá, gente? Que são as lealdades invisíveis. É, existe algo assim muito profundo e que ele não é algo consciente, sabe? Na sistêmica, na visão sistêmica, porque eu sou terapeuta sistêmica também, nós aprendemos que amor ele é observando, sabe? Não é pelo que explicaram para a gente, mas é pelo que a gente vive, né? Por exemplo, se talvez você viu que a sua mãe era um tipo de mulher que se anulava pelo relacionamento, talvez você repita. Sabe aquela mãe que era triste, sobrecarregada, mas aguentava tudo calada? Talvez você esteja repetindo isso. Ou você teve um pai ausente, e aí o seu cérebro entendeu que é assim, né? Que amar é suportar, que amar é não desistir, é se adaptar, sabe? Aquela pessoa que teve uma mãe que aguentava tudo. Então, você ficou gravado isso dentro de você. Muitas mulheres, elas tentam salvar o relacionamento porque inconscientemente, né? Isso é inconsciente, tá, gente? Ela ainda está tentando salvar a mãe. Todo ser humano, ele precisa pertencer também. Então, na visão de nós terapeutas sistêmicos, essa ideia de pertencer, é, ela não pode desaparecer, você precisa se sentir pertencente. E quando pertencer significa desaparecer, significa que algo está fora do lugar. Talvez você tenha um medo inconsciente de se sentir excluída, né? Aquela sensação de que ficar sozinha é perigoso. Então, você está presa a essas lealdades, a padrões antigos. Quando uma mulher ela escolhe o outro para não repetir uma dor antiga, né, do que talvez ela tenha visto no relacionamento dos pais, ela frequentemente acaba repetindo a mesma dor, só que vamos dizer assim, com um outro rosto, né? E aí tem também aquela parte do ficar, né, e se perder, porque muitas mulheres elas fizeram sem perceber um pacto interno, sabe, um pacto com si mesma. Eu fico, desde que não me abandonem, né? E aí ela acaba tolerando o desrespeito, minimiza a própria dor, né? Ela acha que não é tanto assim, conforme as pessoas talvez estejam falando, e começa a normalizar o sofrimento, que amar é sofrer, né? Só que nenhuma mulher, ela nasce querendo se anular. Ela aprendeu, né, que essa era a forma de manter um vínculo, um casamento. Mas você não nasceu assim, você aprendeu. E a boa notícia é que quando você toma consciência disso tudo, você pode mudar sim esse destino, né? É, quando você toma consciência de que está vivendo isso, esse padrão, sabe, ele vai perdendo força. O seu corpo, ele começa a reagir, a sua consciência começa a incomodar, né? E aí o relacionamento, ele vai deixando de caber,
sabe? A dor que você sente hoje, pode ter certeza que não é fraqueza, é só o seu sistema pedindo uma correção. Você já entendeu inconscientemente que algo não está bem. E aí o seu sistema ele começa a reagir, né? Você precisa entender a diferença que existe entre estar presa no relacionamento e o que realmente é o amor, né? Então eu vou mostrar para você como que o amor ele se parece, né? Quando ele é saudável. Amor, ele não é tensão, ele é presença. Então, se você entra num relacionamento e o seu corpo ele começa a estar em estado de alerta, fica atenta porque isso não é amor, tá? O seu corpo, ele é o primeiro a saber quando algo não está certo. A sua mente pode até te enganar, mas o seu corpo ele denuncia, tá? Amor verdadeiro, ele acalma, né? E o apego é que deixa o corpo nesse modo de sobrevivência. Amor também, ele não exige que você seja menos do que você é. Ele não pede diminuição. Você não precisa desaparecer para caber num relacionamento, né? E nem precisa cortar partes suas para que você ser aceita. Um amor saudável, ele cresce. Os seus sonhos, eles continuam, né? E nem a sua voz incomoda. Onde existe amor, existe espaço. Se você não está tendo espaço para ser quem você é, comece a duvidar desse relacionamento. Amor também, ele não usa o medo como uma cola, sabe? Se o relacionamento ele está se mantendo pelo medo, medo de perder, medo de ficar sozinha, medo de abandono, isso não é um vínculo saudável. O medo ele pode até manter unidas as pessoas por um tempo, mas ele não constrói uma intimidade real, né? Amor é uma escolha consciente e apego é sobrevivência. Amor também, ele respeita os limites sem punir, né? No amor, quando você diz não, você não é punida por conta disso. Não é punida com silêncio, não é punida com afastamento e nem é punida fazendo você sentir culpa, né? A pessoa ela não vai te dar gelo, não vai se vitimizar perto de você, não vai ameaçar te abandonar, né? E nem vai ficar cheio de ironia, sabe? Ali dentro do relacionamento. Então, quem te ama não te educa pelo medo. Ele não te educa pelo medo. Ele pode até ficar calado em algumas situações, mas é um silêncio muito curto. Muitas vezes é só para meditar naquilo que está acontecendo. Amor soma, o amor não drena, sabe? Depois de um encontro, por exemplo, quando você está junto da pessoa, se você se sente mais leve, ótimo. Mas se você começa a se sentir esgotada, isso é aprisionamento. Porque amor saudável, ele amplia, né? A relação adoecida, não, ela consome a gente. Ela consome. Relacionamento, gente, não é lugar de exaustão emocional, sabe? Porque o amor, ele permite que você seja inteira, né? Ele não escolhe só algumas partes suas, né? Mas ele escolhe você por inteiro. Você com suas qualidades e você com seus defeitos. Você com a sua luz e você com a sua sombra. Você com a sua força, mas também você com a sua vulnerabilidade, sabe? Ele não fica pedindo versões menores de você, né? Se você precisa se encolher para caber nesse amor, não é amor, é só um medo disfarçado. E quando a mulher ela entende isso, ela nunca mais aceita menos do que presença, respeito e liberdade, certo? Agora eu quero mostrar para você o que começa a mudar dentro de você quando você realmente entende isso. Você começa a se sentir desconfortável, né? Com aquela sensação de que você não está encaixando mais. O que antes parecia normal, agora começa a te incomodar. A relação ela não é mais a mesma. E nem você, mulher, é mais a mesma, né? Conversas que antes pareciam assim passar batido, você fingia que não ligava, agora começa a incomodar, agora começa a pesar. As atitudes que antes você justificava, agora já não está mais descendo goela abaixo, não. E o corpo, ele reage muito antes da cabeça, né? Porque quando a consciência desperta,
o seu corpo ele não vai mais negociar com você. A mulher ainda ama, ela ainda tenta, né? Só que algo dentro dela, isso passa, ele para de passar pano automaticamente, né? Porque antes você ficava passando pano para tentar justificar alguma coisa. Agora não, é automático, você para de passar pano, né? Você para, assim, passa pano no sentido de dizer menos. Ele é assim mesmo, imagina, é o jeito dele. Não, né? Você para de passar pano nisso. Você sente menos culpa, não fica romantizando a dor, né? Então, você não acusa mais a pessoa, mas também você não fica mais se enganando, né? Você diz que o velho, ele passa assim, não existir mais, sabe? É o novo pedindo espaço dentro de você. Essa confusão que às vezes vai dando nessa mudança é só uma transição. E isso é normal, tá bom? São pequenos incômodos, né? Que antes passavam despercebido, só que agora começa a ganhar significado. O seu corpo ele começa a cansar mais rápido, seu peito começa a apertar em certas situações, aquele entusiasmo ele vai diminuindo, e quando você se escuta, é porque algo dentro de você está se reorganizando. Então, chega um ponto que você, mulher, você começa a perceber que sente muita coisa, só que você não consegue organizar tudo isso sozinha. É difícil, né? Porque alguns padrões que eles são tão antigos, sabe? São coisas que vêm da nossa história de vida, da história dos nossos pais, dos nossos ancestrais. E eles vão se tornando invisíveis, você nem se dá conta de que muita coisa que você vive é repetição, são padrões, né? Você começa a fazer perguntas, por que isso está se repetindo comigo? Por que eu acabo ficando nesse relacionamento, mesmo eu vendo que está doendo em mim, sabe? E aí você começa a se questionar, né? E esse questionamento começa a mudar o seu caminho, né? Você começa já até, muitas vezes, a pensar sair daquela relação, né? E começa a desejar ter um novo ciclo, mesmo que seja com aquela pessoa, mas você não quer mais se sentir presa a um padrão que você se adaptou. Tomar consciência disso, gente, muda tudo, né? É um movimento interno, né? Ele não chega gritando dentro de você, ele vem como se viesse assim, sussurrando, devagarinho sussurrando, né, no seu ouvido, dentro de você, para que você consiga ir fazendo essa mudança. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, Angélica, hoje nessa live eu entendi muita coisa, só que ainda dói aqui dentro. E está tudo bem, né? Está tudo bem doer. A consciência, ela não chega suave no começo, não chega suave, né? Nem toda mulher, ela precisa terminar hoje. Nem toda mulher, ela sabe qual é a decisão que precisa tomar, né? E nem toda mulher, ela começa a se enxergar de uma forma diferente. Mas quando você muda o olhar, pode ter certeza que o seu relacionamento nunca mais vai permanecer igual, certo? Nós vamos entender aqui agora, né, como que você consegue fazer essa mudança. Porque alguma das frases que eu falei aqui talvez ficasse ecoando agora aí dentro de você. Depois que você terminar também, você pode ficar pensando em algumas coisas do que eu falei aqui para você. Se isso acontecer, é porque algo que você já sabe precisa ser olhado com mais cuidado, tá? Existem algumas dores que elas pedem conselhos, elas pedem espaço, elas pedem escuta e pede alguém que te ajude a enxergar o que sozinha está parecendo tudo muito confuso dentro de você. Estar na terapia é um lugar seguro, né? Porque é um lugar onde você não é julgada, né? Não é apressada a fazer as mudanças, né? De um dia para o outro, não. É respeitado o seu tempo. O terapeuta, ele entende que você não precisa ser forte o tempo todo. E você passa a entender isso também.
Então, se em algum momento você sentir que precisa ser acompanhada nesse processo de mudança, você é só entrar no link, clicar no link da bio, né? No seu tempo, tá, gente? Do seu jeito, você não precisa terminar a live e fazer isso, mas clica que você vai ser encaminhado para o meu WhatsApp e a gente agenda uma sessão. Essa primeira sessão ela é gratuita, é só um bate-papo, né? Para eu entender o seu momento, entender o que está passando com você, a gente fazer uma avaliação e ver se realmente é o seu momento de olhar para si, tá bom? A semana que vem, nós vamos fechar esse ciclo juntas, né? Vamos falar sobre o fim, né? Que você precisa florescer depois que termina um relacionamento, né? Então, igual eu falei no início, a maioria que não tá, que eu estou vendo que está aqui ao vivo comigo, não assistiu desde o início, então depois você vai lá, assiste, tá bom? Você vai ver que é um ciclo de 8 lives voltada para mulheres que estão em reconstrução. A cada semana eu fui destacando um tema, né? E na última eu vou falar sobre isso, né? Sobre o seu florescer depois do fim de um relacionamento. E lembre-se, mulher, você não é a mulher, né, que precisa continuar sendo, mas você pode renascer, inclusive depois, né, de um amor que virou uma prisão. Você é capaz de renascer mesmo dentro desse relacionamento, certo? Fica à vontade, é só chamar e eu estou aqui disposta a pegar na sua mão e trilhar esse novo rumo, desse novo florescer seu. Tá joia, mulher? Muito obrigada a todos os que estiveram aqui junto comigo. Fica com Deus, um grande beijo e até a terça-feira que vem.